Dr. Álvaro Sá, muito boa tarde, muito bem-vindo ao programa de hoje, é um prazer tê-lo aqui connosco. Avançamos com as chamadas dos nossos telespectadores e abrimos as portas à Isabel Faria, que nos telefona de Guimarães. Isabel, muito boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. A minha questão era para o Sr. Doutor. Diga. Assim, eu tenho tipo uma mosca assim para baixo e para cima. Uma coisa esprelicar. Sim, boa tarde, Dona Isabel. De facto, popularmente nós dizemos que isso são moscas volantes, o termo técnico é um bocadinho mais complexo, chama-se miodesópsias. O que é que isso significa? Dentro do olho, eu vou-me socorrer aqui do meu modelo para percebermos melhor, dentro do olho nós temos um gel aqui dentro, se conseguíssemos focar. Aqui dentro temos um gel. Este gel é completamente transparente. O gel está a preencher o globo ocular e, portanto, teoricamente esse gel deveria ser transparente, mas na realidade, por vezes, especialmente com a idade, esse gel começa a formar pequenos cristais. Assim, já começou aos 30 anos. Certo. Agora tenho 32. Certo. Mas isso pode começar com qualquer idade. Uma pergunta. Se tem operação ou algum tratamento? Pois, eu vou-lhe explicar primeiro para perceber que não há problema nenhum em ter este sintoma. O facto de ter esta pequena opacidade, ou este pequeno cristal, vamos chamar assim, dentro do seu olho, não traz qualquer tipo de problemas. Só que, claro, ao atravessar-se à frente do eixo visual, isto é, atravessar-se à frente da pupila, a senhora, para além de estar a ver as imagens, também vê essa sombra que se desloca de um lado para o outro, que está ali a boiar dentro do olho. Pronto. De facto, nós sabemos que isto não tem tendência para passar. O que acontece é que o nosso cérebro tem tendência a anular essa imagem. E, portanto, se tiver paciência e se não incomodar muito, durante 2, 3 anos, vai sentir mais esta queixa e ela acaba por atenuar, porque o seu cérebro acaba por se adaptar a esta imagem que anda a passear de um lado para o outro. Há duas situações em que você vê mais, se estiverem em ambientes com muita luz, por exemplo, na praia até com os olhos fechados pode ver essa imagem, ou então em superfícies brancas como o monitor do computador ou páginas de um livro, vê mais. Está-me a perguntar o tratamento. O tratamento, de uma maneira geral, o que nós fazemos é explicar ao paciente o que se passa, tranquilizá-lo e dizer que, de uma maneira geral, a pessoa acaba por se habituar a esta imagem. Há uns comprimidos que também pode tomar que tentam ajudar a desaparecer este cristal, esta opacidade vítrea, ou então, de uma forma mais agressiva, mas isso tem outro tipo de riscos, podemos fazer uma vitrectomia. Uma vitrectomia não é mais do que fazer 3 furinhos na parte branca do olho e depois vamos, dentro do olho, retirar essa opacidade vítrea. Só que, como lhe disse, isso acarreta outros riscos para uma situação que muitas vezes é benigna e que não tem importância nenhuma. É só uma questão de ficar tranquila. É importante também saber que, se um dia essa sombra se multiplicar, isto é, de repente, em vez de ter uma, tem 3 ou 4, deve ser imediatamente vista por um oftalmologista. Se, para além dessas sombrinhas, se começar a ver faíscas de luz, deve, no próprio dia, ser vista por um oftalmologista. Está bem? Especialmente nestas duas situações. Portanto, esteja tranquila, não é nada de grave. Convém, de qualquer das formas, se ainda não foi vista, ser vista por um oftalmologista. Sim, eu já fui a 2 especialistas. Pronto. Um aceitou-me um vitreocular, que era umas vitaminas, mas não passou. Sim. Depois até foi no EPO do Porto, que me deu uns óculos para longe, mas não me dá grande efeito. Não percebi qual foi o último fármaco, o que é que me disse? E óculos para longe? Sim, para longe, mas não me dá grande efeito. Como você percebeu, este cristal, vamos chamar assim, está dentro do olho. Portanto, se puser uns óculos, ele mantém-se, não é por isso que ele vai desaparecer. Contra as vitaminas, de facto, não lhe fazem mal, mas também não estão indicadas para esta situação. Já estou há 2 anos a quase a tomar isto e não dá grande efeito. Exatamente, lá está. Portanto, estar a tomar ou não, de facto... Eu perguntar ao Sr. Doutor se havia alguma operação ou algum... Era isso que eu queria perguntar, algum tratamento. Como lhe disse, há uma cirurgia que se chama vitrectomia, mas é importante que saiba que não é inócua e que tem riscos associados. Mas, de facto, é eficaz. Com a vitrectomia deixa de ter essa sombra. Mas é importante depois também lhe explicar quais são os riscos dessa cirurgia. Está bem? Está bem, Isabel? Obrigada, Sr. Doutor. Desculpa.
Isabel, muito obrigada pela sua participação neste consultório. Espero que tenha ficado esclarecida. Vamos avançar, dar agora a vez ao Francisco, que nos telefona de Vila Nova de Gaia. Francisco, muito boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer uma retificação. Vila Nova de Famalicão. Vila Nova de Famalicão. Seja muito bem-vindo, Francisco. Obrigado. Venha ali as suas questões. A doutora Cara e a doutora Alberto Sá. É o seguinte, eu tinha várias questões a colocar, mas eu vou colocar uma ou duas questões para ser rápido, porque é o seguinte, doutor. Portanto, eu vejo mal, uso óculos, não é? Portanto, vejo mal, digamos, vejo melhor ao longe que ao perto. E para ver ao perto realmente tenho que usar os óculos. Mas um problema mais complicado é que eu fechando a vista, fechando a vista esquerda e vendo só com a vista direita, a olhar para a televisão, eu vejo a cara das pessoas, quer dizer, deformada, vejo um olho em cima, outro olho para baixo e, portanto, espero fazer-me entender, portanto, da vista direita vejo mal, vejo uma espécie de uma imagem deformada, duplicada. Gostaria de perguntar ao doutor o que é que será. Sr. Francisco, boa tarde. Há várias explicações para isso. Desde logo, se olharmos aqui para o modelo, para ter uma visão deformada do olho direito, há várias explicações. Vamos ser simples. Por exemplo, a sua córnea. A sua córnea pode não ter uma curvatura perfeita, pode ter uma curvatura alterada ou até uma cicatriz. A córnea é esta parte transparente à frente do olho. Basta ter uma cicatriz ou basta ter paracentral, muito próximo da pupila, por exemplo. Ou se tiver uma curvatura anormal, o senhor vai ter visão deformada. Vamos imaginar que o senhor tem uma catarata, uma opacidade do cristalino. Também pode ter essas queixas que fala. Vamos imaginar que está tudo bem no segmento anterior, nesta parte anterior do olho, mas que tem uma alteração a nível da sua retina, nomeadamente a mácula, que tem, por exemplo, uma distrofia ou uma pequena membrana que está em cima da mácula a distorcer essa região da retina, também pode ter essas queixas. Portanto, o melhor era falar com o oftalmologista e ser estudado e perceber muito bem. Logo na consulta nós conseguimos, se calhar, apontar para um diagnóstico e depois confirmar através dos exames mais específicos e algumas destas situações, a maior parte delas tem solução. Portanto, acho que deve ser observado, sem dúvida. Está bem, Francisco? Sim, mas eu só queria ser a doutora Carlos Ali. Apenas mais uma pergunta ao Sr. Doutor, é o seguinte. Diga. Eu já fui ao oftalmologista aqui há uns 3 ou 4 anos, não por causa deste problema que eu tenho agora de ver mal da vista direita, deformada, mas sim de uma coisa que me aconteceu de repente numa vista só e depois passou para a outra vista, que foi ver, portanto, tenho nas duas vistas o fenómeno que acho que é conhecido para mosca ou para aranha, quer dizer, nas duas vistas, de vez em quando parece que tem ali umas moscas, começou por uma vista e depois começou por outra. Eu quero dizer ao Sr. Doutor, se por acaso isto que eu tenho na vista direita será motivado por isso. Provavelmente não, Sr. Francisco. Como eu tive a explicar à telespectadora anterior, essas moscas, pronto, nós chamamos moscas, mas de facto esses pequenos cristais que se formam dentro do olho podem ter outras formas. Há pessoas que falam em cabelos, outras em teia de aranha, outras nuvem, enfim, são opacidades do vítreo. É muito incómodo e muito aborrecido. Sim, claro. E geralmente acontece primeiro num olho e depois tem tendência a acontecer no outro. Aconteceu num olho e depois foi para o outro. E certo. eu fui ao oftalmologista ao Hospital Famalicão há uns 3 anos e ele recomendou-me apenas umas gotas para tomar na altura, um anti-inflamatório. Isto não é nada grave, que era apenas um bocado, não sei de que parte era da vista ou cristalino, não sei, que estava ali e andava ali de um lado para o outro. Sim, é do vítreo, não é do cristalino, é do vítreo. Pois, porque move-se, não é? Anda de um lado para o outro. Mas, de facto, se o senhor me diz que do olho esquerdo, de uma forma constante, tem a visão distorcida, não me parece que seja bem a mesma coisa. Não me parece que seja bem a mesma coisa. Porque uma coisa é ter a visão distorcida de uma forma constante, sempre que olha para um objeto. Outra coisa é, de vez em quando, surgir uma imagem que se atravessa à frente da pupila e que incomoda. Portanto, são coisas diferentes. Portanto, deveria ser observado novamente. Portanto, convém ser observado pelo oftalmologista, não é, doutor? Claro, sem dúvida, não é? Porque, se calhar, as queixas que tem do olho direito podem facilmente serem resolvidas. Pronto. Obrigado.
Obrigada. Francisco, obrigada a nós pela sua participação neste consultório. Vamos avançar. Dar agora a vez à Maria Gordino, de Castelo Branco. Seja muito bem-vinda, Maria. Muito boa tarde Olá. ao Sr. doutor e à Sra. jornalista. Boa tarde. Olha, eu queria expor algumas questões ao Sr. doutor. Diga, Maria. Assim, Sr. doutor, eu, há coisa de 8, 9 anos, fui pela primeira vez ao oftalmologista aqui, a um médico em Castelo Branco. Portanto, porque a vista punha-se muito vermelha, as vistas ficavam muito vermelhas, quando às vezes ficava com muita ansiedade, ficava com muitas dores de cabeça e de repente as vistas ficavam vermelhas. Outras vezes era ao levantar da cama, deitava-me bem e ao levantar da cama acordava com as vistas vermelhas e a doer. Isto aconteceu assim várias vezes e pronto, até que comecei a fazer aqueles exames aos campos visuais e isso. E em que ele me receitou, por várias ocasiões que lá fui, receitou-me o Xalatan, portanto tomei estes medicamentos todos que eu vou dizer. Tomei o Xalatan em gotas, Lumigan, Xalacon, Vidizic, que era um gel oftalmológico, este era só para colocar em SOS. E tomei também o Azote, 10 mg, e o Fisioglow. Portanto, eu tomei isto tudo. Ao fim de tomar isto tudo, eu de vez em quando continuava na mesma, achei por bem consultar outro oftalmologista em Coimbra. E fui para Coimbra. E expus esta situação que estou agora a dizer ao doutor. Ele, portanto, disse: "Bom, minha senhora, então a senhora já tomou tudo o que tinha a tomar. Vamos lá ver isso, vamos retirar, vou-lhe retirar estes medicamentos todos. A senhora vai ficar, portanto, esteve-me a observar e fez lá o exame, ele disse que estava tudo bem." Não foi assim, desculpe. Na primeira consulta, pronto, foi só assim, pronto, não vamos tomar nada, não vai tomar nada, vamos começar do zero, a senhora vai para casa, vai ficar tranquila, isso. Na próxima consulta vai fazer o exame aos campos visuais. Quando lá fui, fiz o exame, ele disse que estava tudo normal. Que estivesse era calma, que não me preocupasse com nada, que não estivesse a pensar em nada, que aquilo estava tudo bem. Tenho andado lá já há coisa desde 2006, mais ou menos até agora, em que faço sempre os exames e ele diz que está tudo bem. Mas o certo é que de vez em quando a vista continua a aparecer com ela às vezes vermelha, a doer-me. Agora a última vez que lá fui, foi o ano passado, em setembro, receitou-me, disse-me então que encontrava que tinha os olhos secos e receitou-me o Iabac para pôr gotas de manhã e à noite, ao deitar, para me sentir mais confortável. Eu agora só queria fazer esta pergunta ao doutor: se os olhos secos têm... O que é que poderá ser os olhos secos? Se tem assim algum problema ligado? O que é que são os olhos secos? E se posso ter assim outro problema? Maria, vamos ouvir então a opinião do Dr. Álvaro Sá. Boa tarde, Ana Maria. De facto, é interessante a sua pergunta, mas deixe-me fazer aqui uma separação de coisas. Porque falou-me primeiro que estava com o olho vermelho e por esse motivo a que foi um oftalmologista em Castelo Branco. Sim. E o colega depois receitou-lhe o Xalatan, Lumigan, Xalacom, Vidizic, Azopt, Fisioglow. Uma vez, mas pronto. Isso. Portanto, nós aqui temos que separar duas coisas. Sim. Primeiro, uma coisa é ter o olho vermelho. E nós não receitamos esta medicação que o colega receitou por causa do olho vermelho. Quer o Xalatan, quer o Lumigan, quer o Xalacom, quer o Azopt, quer o Fisioglow, não são medicação para o olho vermelho. São medicação para o glaucoma. Portanto, o colega, quando a viu na consulta, suspeitou que a Dona Maria tinha glaucoma. E por esse motivo é que lhe pediu os campos visuais, e muito bem, para estudar se tinha já atingimento funcional, se o seu campo visual já estava com atingimento, e simultaneamente tentou baixar a tensão do seu olho porque estava demasiado elevada. Calculo que seja isso. E por isso receitou-lhe primeiro o Xalatan, depois lá deve ter achado que o Xalatan não estava a funcionar, substituiu pelo Lumigan, e depois o Lumigan também não chegou e substituiu se calhar pelo Xalacom, que é uma associação de dois fármacos, e assim sucessivamente. Mas uma coisa que é engraçada, praticamente todas as pessoas que tomam quer o Xalatan, quer o Lumigan, quer o Xalacom, que nós consideramos isto análogos das prostaglandinas, uma das famílias para baixar a tensão do olho, tem um efeito lateral. Aliás, até tem vários efeitos laterais. Um deles é o olho vermelho.
Outro efeito lateral que as senhoras gostam muito é que aumentam as pestanas e a grossura das pestanas. E, finalmente, o terceiro, geralmente também escurece um pouco a cor dos olhos. Portanto, de uma maneira geral, se a pessoa não tiver queixas oculares, basta começar a tomar ou o Xalatã, ou o Lumigan, ou o Xalacom. De uma maneira geral, a pessoa começa a ficar com o olho vermelho e deve ser logo avisada desde o início que vai ficar com o olho um bocadinho vermelho por causa da medicação. Se calhar já tinha o olho vermelho e ficou pior com esta medicação. Depois acabou por ir ao colega de Coimbra e o colega de Coimbra fez os campos visuais, muito bem, e achou que estava tudo bem. Não basta fazer só os campos visuais. É importante a observação do nervo óptico, é importante medir a espessura da córnea e medir a tensão do olho, e os campos visuais são um bom exame, mas não é o único, porque muitas vezes nós temos perda da camada de fibras nervosas, que é isso que caracteriza o glaucoma, que ainda não tem repercussão funcional, ou seja, pode estar a começar a perder fibras nervosas, mas ainda não tem lesões do campo visual. E, portanto, há outro tipo de exames que também deveria ter feito, ou deveria fazer, ou se calhar fez e não se lembra. Pronto. Resultado, o colega de Coimbra suspendeu-lhe a medicação antiglaucomatosa, portanto, achou ele que a senhora não tinha glaucoma e, por isso, retirou-lhe a medicação antiglaucomatosa. E depois, isso muito bem, explicou-lhe que o olho estava vermelho muitas vezes porque tem o olho seco. Ora, não nos podemos esquecer que a superfície do olho é a zona mais sensível do nosso corpo. Se nós estamos sempre a produzir lágrima, temos a ideia que só produzimos lágrima quando choramos, mas não, estamos sempre a produzir lágrima. E, portanto, a superfície do olho tem que ser sempre muito bem lubrificada. E a lágrima é muito complexa, não é água. A lágrima tem 3 camadas e essas camadas têm que estar a ser produzidas em simultâneo e têm que estar em equilíbrio. Basta que uma das camadas não esteja a ser bem produzida, ou então basta que a pessoa esteja, por exemplo, a tomar medicação antidepressiva, por exemplo, que altera a produção de lágrima. É isso que acontece. Doutor, olha, eu esqueci-me de dizer que eu tenho uma depressão crónica e sofro de fibromialgia. Muito bem, portanto, aí estão 2 razões também para alterarem a produção de lágrima. Pode ter uma boa quantidade de lágrima, mas ela pode estar a ser produzida em má qualidade e, por esse motivo, pode evaporar-se rapidamente. Por exemplo, se a senhora estiver junto a um aquecedor ou com ar-condicionado... O ar-condicionado não me deu bem. Pronto, se tiver ou apanhar um bocadinho de vento numa situação que ajuda a evaporar a lágrima, o seu olho vai secar mais depressa. Ou então basta estar um bocadinho a ler, um bocadinho a ver televisão ou ao computador, como eu expliquei antes, pisca menos os olhos e por esse motivo também a sua lágrima seca mais depressa. Tudo isso em conjunto faz com que a superfície do olho se sinta seca e, portanto, vai produzir lágrima em excesso. Ao produzir lágrima em excesso, a senhora começa a lacrimejar muito, que é uma das queixas frequentes, mas simultaneamente o olho sente-se irritado. E o olho irritado faz com que tenha um aspecto mais avermelhado. Curiosamente, o olho seca mais durante a noite e por esse motivo é que as pessoas, quando acordam, geralmente têm mais queixas de olho vermelho, sensação de corpo estranho ou de areia, dificuldade em encarar a luz, vontade de coçar os olhos, um peso em cima dos olhos, a visão um bocadinho turva, pronto. E geralmente é assimétrico, há sempre um olho que se queixa mais do que o outro. Portanto, muito bem, o Iabac é uma das gotas que nós usamos muitas vezes para lubrificar o olho, não vai curar, mas pelo menos alivia, deve fazer várias vezes por dia, às vezes a pessoa usa só 1 ou 2 vezes, não chega, deve pôr várias vezes por dia, especialmente nas situações em que está com mais queixas, e depois ser controlada relativamente ao olho seco. Quanto ao glaucoma, que é outro assunto completamente diferente, deve ser acompanhada e vigiada. Se um colega achou que tinha glaucoma, pois então temos que confiar nele e acompanhá-la e ver se de facto se confirma ou não se tem glaucoma, porque às vezes o diagnóstico não é assim muito simples de o fazer, está bem? Muito bem, Maria. Rápidas melhoras. Muito obrigada pela sua participação neste consultório. Avançamos agora com outra telespectadora. Damos a vez à Maria Pereira, que nos telefona da Maia. Muito boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Maria Pereira. Eu também. Olha, não diga as suas dúvidas. Ao seu doutor. Sim. Maria, tem que ser muito rápida porque temos apenas 1 minuto. Oi, meu Deus, eu tinha Diga-nos, muito rapidamente, Maria. Olha, o doutor era para perguntar que eu fui para aí há 2 meses a um oftalmologista, que era para mudar os óculos, que estava a ver mal e tinha, parece que me saía um fluido branco nos óculos, nas lentes. Acontece que ele disse-me que não me receitava óculos porque eu tinha a mesma graduação que tinha há 2 anos. E eu perguntei-lhe, doutor, será então
sei lá, não sei, alguma doença dos olhos, cataratas ou qualquer coisa do género, e dizer, não, você não tem cataratas, o que tem é a mesma graduação. Eu sinto, às vezes, os olhos cheios de areia, muito picados e muito vermelhos. E passado, para aí, uns 15 dias de eu ir ao oftalmologista, o olho esquerdo ficou-me muito vermelho, eu trago sempre vermelhos, mas tinha mesmo, parecia sangue, e eu fiquei muito aflita. E qual é a sua dúvida, Maria? A dúvida era porque é que se juntou tanto sangue ao canto do olho vermelho e este ardimento. Ela a pôr umas gotas e estão sempre na mesma. Vamos ouvir o Dr. Álvaro Sá muito rapidamente, Sr. Doutor. Pois, olha, eu não estou a ver, não sei muito bem o que é que se passou, nem percebi muito bem que era a mesma situação de há 2 anos, não percebi muito bem que situação seria, mas se me fala... Desculpe, que era a mesma graduação que eu gostava de ter. Graduação, perdão, está bem. Pois temos que saber por que razão é que está a haver pior, não é? Se a graduação é a mesma e está a haver pior, algum motivo deve haver. Quanto ao seu olho esquerdo, uma das razões, por nós muitas vezes temos o olho muito vermelho, parece aquele sangue vivo, é porque é mesmo sangue vivo, é porque pode um vasito da conjuntiva ter rebentado. Isso acontece porque nós tossimos, espirramos, fazemos algum esforço, ou nos enervamos, ou porque as tensões estão altas e nós não estamos a controlá-las e por isso um vaso da conjuntiva pode rebentar e ficar com aquilo que nós chamamos uma hemorragia subconjuntival, que não é nada de importante, geralmente passado uns dias ou 2 semanas no máximo desaparece. Muito bem. Era Temos importante mesmo era que terminar por controlar aqui as o consultório tensões, de está hoje. Controla as tensões. Maria Pereira, muito obrigada pela sua participação, rápidas melhoras. Terminamos por aqui o consultório de hoje. Agradeço a todos a participação. Dr. Álvaro Sá, foi um prazer tê-lo aqui connosco. Muito obrigada pela sua presença no programa de hoje.